Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, sobretudo no momento em que muitas pessoas que a gente conhece ainda andam preocupadas, apreensivas com o próximo dia 7 de setembro. Será que existe algum fundo de realidade em muitas coisas que circulam pela internet e que causam pânico em alguns de nós? Será que o Brasil, a partir do dia 8 de setembro, será uma nova nação? Estaremos diante de algum tipo de ruptura mesmo? Será que as pessoas que estão super inflamadas na internet acreditando que vai haver alguma coisa, será que essas pessoas se sentirão vitoriosas? Ou será que o exército de frustrados aqui no nosso país será gigantesco? Bem, nada melhor do que a gente jogar luzes sobre alguns acontecimentos, alguns personagens, algumas situações de fora do nosso país para entendermos onde nós estamos e para tentarmos adivinhar que estrada está sendo construída para frente ou que estrada estão querendo nos conduzir para trás. Bom, se você está chegando agora no nosso portal, convido você, antes de mais nada, a se inscrever, a compartilhar os nossos vídeos, a dar o seu joinha, porque a gente chega a mais pessoas como você, e mandar seus comentários e as suas opiniões, porque são sempre lidas e são preciosas. Gente, o que circula pela internet durante muito tempo, nos últimos meses, tem causado pânico a muitas pessoas. Mas, se você observar, a intensidade do discurso golpista, o discurso conspiratório, ele está perdendo força a cada dia que passa. Até porque as pessoas que acreditam em discursos emitidos pelo presidente da República vão se dando conta lentamente que não dá para acreditar no presidente da República. É uma pessoa absolutamente desmoralizada em qualquer tipo de princípio ético, princípio moral, princípio republicano, princípio transformador que as lideranças normalmente têm. Nós temos uma pessoa que está tentando se safar da justiça e da polícia 24 horas por dia. Ele não pensa em outra coisa. Nós estamos pagando o salário do presidente da República e de uma estrutura gigantesca apenas para ele fazer campanha e assim tentar uma impunidade. Hoje ele fez um discurso lá em Goiás para uma série de pastores evangélicos, e aí a gente vai ter que abrir alguns parênteses no meio dessa história, onde ele diz que só existe 3 possibilidades em relação ao futuro dele. Ou a morte, ou a prisão, ou a vitória. Bom, eu acho que... E ele disse que a prisão está totalmente descartada. A morte, isso aí é uma coisa dos seres humanos, né? E a vitória não me parece que, pelo desenho que a gente está tendo no nosso país, que seja alcançada por alguma vertente. Nem pela vertente da ilicitude. Porque, por mais que essa gente faça manifestações nas ruas, eles não são a maioria do povo brasileiro. E o presidente da República, ele faz parte de uma estrutura que está funcionando muito bem para iludir o povo brasileiro, sobretudo iludir as pessoas incautas que acreditam no presidente. Gente, eu estava relendo esse livro aqui do professor Ottfried Hoff, nome difícil, né? Mas ele é um especialista em Aristóteles. E tem um trecho aqui do livro dele onde ele comenta a obra do Aristóteles, chamada Retórica, dizendo como é que se dá o processo de convencimento, né? Para a gente entender como é que uma figura como presidente da República, como é que ele consegue se conectar com outras tantas pessoas. O Aristóteles explica para a gente algumas coisas, e é muito interessante quando você vê filosofia, né? Como é que esses pensadores, como é que eles deixaram legados, né? Que vão percorrendo o tempo todo há 2.350 anos atrás, e agora eu estou aqui com vocês conversando sobre esse pensamento. O que mostra uma coisa muito interessante, né? Que a estrutura do ser humano é a mesma. O amor que o ser humano sentia 2.300 anos atrás, o ódio, o companheirismo, a amizade, é a mesma coisa. O que diferencia é que hoje nós temos mais eletrodomésticos e mais tecnologia. Mas o Aristóteles, o que ele intuía, o que ele observava no comportamento de seres humanos que queriam convencer outros grupos, ou um grupo, a mudar de opinião, a reagir ou agir de determinado modo. Ele dizia que no discurso, na retórica, é necessário que o cara que esteja falando, a pessoa que esteja emitindo a opinião, seja uma pessoa com alguma credibilidade, alguma pessoa que emita respeito em relação à sua pessoa. Do outro lado, é necessário que haja pessoas que estejam querendo receber algum tipo de informação, querendo explicações, querendo iluminações de algumas situações que elas não estão enxergando. E entre a pessoa que fala e as pessoas que estão recebendo a fala,
existe o discurso, existe o objeto, existe aquilo que tem algum tipo de realidade ou não. O Aristóteles dizia que esse tipo de retórica, como chamam o trabalho dele, pode ser utilizado por uma pessoa má ou por uma pessoa boa. Se a pessoa má utiliza de argumentos, se ela consegue transmitir para as pessoas que tem alguma credibilidade, e se o que ele está falando faz algum sentido para as pessoas que estão recebendo a mensagem, pronto, a coisa tá realizada. Tinha um outro pensador, o Cícero, mas aí já em Roma, que dizia que não, se você fala coisas boas, se você é uma pessoa que está se projetando para o bem, é você que vai conseguir transformar realidades, o cara mal não consegue. Bom, o Aristóteles mostrou que o Cícero estava errado, porque pessoas do mal, pessoas que desejam o mal, sobretudo pessoas que tentam se safar e passam por cima de qualquer princípio, pessoa, sociedade, essas pessoas podem dominar essa comunicação e fazer a alteração de comportamentos. Isso explica uma série de coisas, mas outras tantas estão atentas ao que está acontecendo. Gente, vamos ver algumas incoerências. O Bolsonaro hoje, ele está lá em Goiás e ele num encontro lá de empresários, enfim, ele fez esse gesto aqui. Ele pegou um violão e ganhou o violão ali e o que veio à cabeça dele? Foi transformar o violão numa arma. Observem aqui se isso é coisa de um ser humano. Gente, o Bolsonaro tem 66 anos. As pessoas que estão nessa faixa etária, a gente tem uma grande vantagem, né? Os mais jovens, um pouco, os mais velhos, é que a gente consegue identificar o salafrário, quando a gente bate o olho nele e quando a gente vê alguns comportamentos dele. Quando a gente vê o presidente da República, meu Deus do céu, aí a gente não sabe se é um salafrário, se é um paranoico, se é um doente. E, infelizmente, é o presidente do meu país que a gente está pagando para fazer esse tipo de situação aqui. Vamos lá. Vem cá. Pessoal cá que está comprando fuzil, hein? Homem armado jamais será escravizado. E ainda dá esse gritinho aí de cowboy, essa coisa bizarra e patética. Um homem que acha que distribui fuzil ou facilitar a compra de fuzis, isso representa algum tipo de perspectiva para alguma sociedade, né? A contradição é o seguinte, é que o Bolsonaro teve no encontro hoje de evangélicos, pago com o nosso dinheiro, né, a ida dele com o staff lá, isso transmitido pela Rede Brasil, né, que é uma coisa absolutamente indevida, porque isso aqui é um encontro particular do presidente da República e claramente voltado a interesses eleitorais. O tempo todo ele está falando de alguma coisa relacionada à eleição. E aí a gente vai vendo algumas picaretagens, algumas vigarices. O que eu assisti de previsão, de profecia que o Brasil não ia ter Covid, que ia ser uma coisa pequena, que a doença ia embora, enfim. E esse tipo de pensamento de muitas pessoas que estão se aproveitando da proximidade do presidente da República para fazerem negócios, para aumentarem os seus rebanhos, para aumentarem a capilaridade dessas estruturas comerciais, porque deixaram de ser estruturas religiosas há muito tempo, né? É um negócio impressionante. E hoje, mais uma dessas profecias. Vamos ver aqui, acompanhe. E Deus vai escolher. Mas hoje Deus manda me dizer: eu o escolhi uma vez e vou escolhê-lo de novo. Glória a Deus, aleluia! Olha só, o pastor está dizendo que falou com Deus e que Deus disse que já escolheu uma vez o Bolsonaro e que deu recado que vai escolher pela segunda vez, né? Vamos seguir aqui mais um pedacinho. Vou usá-lo para mudar a sorte desta nação. Vou usá-lo para mudar a sorte dessa nação. Gente, olha, a coletânea de falsos profetas que tem no meio dessa história é um negócio impressionante. E aí a gente tem que analisar algumas estruturas de poder para poder entender para onde nós estamos sendo conduzidos. O presidente da República hoje ele está centrando cada vez mais o seu discurso entre esses grupos religiosos. E não são todos religiosos que caem nessa lábia. Muita gente que professa alguma religião não é idiota. As pessoas observam quem são os estelionatários da fé,
quem está tirando proveito político. As pessoas observam e falam assim, esse cara aí, esse discurso não tem credibilidade. Nesse eu não acredito, como diria o Aristóteles. Você olha bem para o cara que está dizendo e fala assim, olha, não dá para emplacar. O Bolsonaro, portanto, ele consegue nessa simbiose, nesse casamento de Araque, porque esse pessoal do mundo religioso sabe que o Bolsonaro não tem nada de cristão, não tem nada de evangélico, não tem nada de bíblico, ele não tem uma história na vida dele que tem alguma proximidade com o bem, com a religião. Ou vocês conhecem alguma instituição de caridade que o Bolsonaro atuou, que ele ajudou a alfabetizar alguma criança, ele tirou alguma criança de uma situação de risco? O que fez esse homem dentro do mundo religioso para algum ser humano, exceto quando ele chegou ao poder e fez exatamente o contrário. Provocou mais de 580 mil mortes enquanto a gente está falando aqui nesse momento. Então, já uma grande hipocrisia. E existe uma situação que a gente tem que ter coragem para dizer, né? A maior parte dessas agremiações empresariais, religiosas, políticas, elas sobrevivem com a miséria do povo. Quanto mais gente sem escolaridade, mais gente desesperada, sem entender a realidade política, a realidade econômica, mais as pessoas vão querer alguém que faça algum discurso, que aplaque o seu sofrimento, que dê algum tipo de esperança e que no final da história retribuem com dinheiro para esses grupos empresariais religiosos. Não é por outra razão, existem estudos muito interessantes, eu vou comentar com vocês num outro encontro, certamente, que mostram como em países como o nosso, esses grupos religiosos têm crescido de uma forma assustadora. Quanto mais a miséria vai avançando, mais as pessoas, sem encontrar solução ou explicações no campo da realidade concreta, acabam caindo nesses ambientes para aplacar dor, aplacar seu sofrimento, encontrar algum tipo de solução, enfim. Isso dá um capítulo muito grande. Mas existem grupos econômicos que estão se locupletando dessa loucura, dessa vigarice, dessa paranoia do presidente da República. Hoje tem um artigo muito interessante aqui no Estado de São Paulo, eu vou ver se eu consigo pegar um trecho para colocar no nosso portal, mas o subtítulo aqui, que é de autoria do professor Marco Aurélio Nogueira, diz: Paranoia, autoritarismo, golpista e incompetência de Bolsonaro paralisam o Brasil. É claro, nós estamos pagando uma figura para ficar distraindo a sociedade brasileira, para tentar escapar da justiça e da polícia e ajudar a pavimentar negócios. O outro grupo, que é o grupo econômico, se comporta no governo Bolsonaro como uma quadrilha de traficantes que busca a proximidade com o delegado de polícia, ou busca a proximidade com o governador, com o secretário de segurança, com o presidente da República. O quadrilheiro, o bandido, o vigarista, o que ele espera desse tipo de conexão? Que ele não seja incomodado para fazer os seus negócios. O que fazem as quadrilhas de gangsters legalizados no plano geopolítico, financeiro, nacional e internacional? Eles buscam a proximidade com o poder. E no caso atual, vocês acham que o Bolsonaro tem alguma coisa a ver com Paulo Guedes? Gente, o Paulo Guedes, internamente, em roda de amigos, deve falar coisas sobre Bolsonaro que nem nós falamos, porque ele conhece a figura mais de perto. É um casamento de conveniência, é um casamento de interesse, porque o Bolsonaro ele facilita, com essas loucuras todas que ele faz no cotidiano, que a área econômica continue a fazer negócios sem os faróis, sem os holofotes. O Banco Central brasileiro foi entregue para banqueiro e não foi sujeito de debate essa história. Hoje, quando a gente dá uma olhada aqui nos jornais, a gente vê notícias como essa aqui. Correios vão a leilão por um valorzinho, diz secretária de privatização. A secretária de privatização aqui do Paulo Guedes está vendendo os Correios do nosso país a troco de banana, porque esse pessoal está fazendo muito negócio. Gente, quando nós lemos livros do John Perkins, que é economista e ex-agente da CIA, ele fala, olha, nesse tipo de negócio tem corrupção. Alguém está levando dinheiro em paraíso fiscal. Isso não acontece porque essa gente está preocupada com a soberania nacional. Muito pelo contrário. O Bolsonaro cooptou uma série de militares também para o governo e também tem se colocado como uma espécie de liderança no meio militar, nas polícias militares. Como ele não é um religioso, ele é um farsante nessa área. Como ele não é um líder político, ele é um farsante nessa área. E como ele também não é um líder militar, porque ele é um farsante nessa área, o Bolsonaro sempre foi um péssimo militar, e ele também não exibe nenhum tipo de predicado que se assemelhe com as tropas que ele quer ou que ele pensa em comandar. Porque o Bolsonaro nunca foi um homem corajoso, não tem nenhum, além de ele nunca ter sido um homem religioso, ele nunca foi corajoso. Quando ele se deparou com uma situação concreta, foi isso que aconteceu. Marginais rendem Bolsonaro e levam motocicleta e arma.
ele ficou ali, se sentiu absolutamente fragilizado, enfim. Quem defende a sociedade mesmo, quem já se conflitou, quem já subiu comunidade, já enfrentou bandido, quem colocou a sua vida em risco, essas pessoas merecem muito mais respeito. E olha que eu conheço muita gente, porque são muitos anos dando aula, tenho muitos ex-alunos policiais, militares, civis, delegados, enfim, colegas nessa área, que realmente enfrentaram um perigo. O que Bolsonaro enfrentou na vida dele, a não ser os gabinetes, os palanques, enfim. Que tipo de personagem corajoso seria esse que estimula tantas pessoas a acharem que ele vai quebrar alguma coisa? Ele vai quebrar a cara das pessoas que acreditarem nele. Gente, o Bolsonaro está seguindo um roteiro que o Trump realizou nos Estados Unidos. Mais de 90 pessoas foram presas nos Estados Unidos por conta da invasão no Capitólio. E o Trump, o que ele fez? Ele teve coragem? Ele bancou? Não. Ele puxou o freio de mão e largou o povo dele, as pessoas que invadiram o Capitólio, à própria sorte. Tem uma matéria aqui, vou colocar um trechinho rapidinho para a gente finalizar o nosso papo. Vamos lá. Quase uma semana de silêncio, Donald Trump nega culpa na tragédia que deixou 5 mortos na invasão do Capitólio. Antes de ir ao Texas para acompanhar a construção do muro na fronteira com o México, Donald Trump falou sobre a invasão ao prédio do Congresso na semana passada. O presidente não admitiu ter insuflado os vândalos e disse que seu discurso foi totalmente apropriado. Gente, é o que o Bolsonaro vai fazer. Então, quem estiver acreditando no Bolsonaro, caminhoneiro que está pensando em fazer besteira, policial pensando em fazer besteira, cidadão pensando em fazer besteira, evangélico pensando em fazer besteira, olha, vocês vão quebrar a cara, vocês vão ficar frustrados, vão ficar presos e nós não vamos ter alteração nenhuma no nosso país, porque quem está ganhando dinheiro hoje, quem comanda o parlamento, quem comanda as estruturas, está rindo da cara das pessoas que estão acreditando em Bolsonaro. Eles estão dando um tempo para ver se em 2022 teremos novas eleições, substituindo essa criatura, sem, entretanto, a gente ter grandes rupturas no modelo econômico, no modelo político, no modelo social do nosso país, tão injusto e tão problemático. Infelizmente, nós estamos vivendo esse período de entorpecimento, de muita fumaça nas nossas cabeças, mas, felizmente, nós temos aqui espaços como esse, onde a gente pode jogar uma luz aqui, uma luz acolá, acender uma lâmpada, para ir jogando aquele pensamento crítico do Aristóteles, né? Olhe bem para a cara do governante, olhe bem para a cara da figura, olhe o passado do Bolsonaro para ver se é um homem religioso, é um homem corajoso, é um homem que é capaz de comandar o Brasil em alguma direção. O que tem na cabeça esse homem, se é que ele tem alguma coisa na cabeça? Gente, eu fico por aqui. Muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso portal. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!